Bom dia, pessoal. Essa é a... Bom dia, pessoal. Essa é a nossa aula 1 de Cálculo Diferencial Integral 1, MAT 0111. E, bom, informações da disciplina, as aulas serão gravadas e vão ser disponibilizadas depois de cada aula. A gente começa agora com funções, né? Aliás, com o básico mesmo do que a gente precisa para desenvolver o cálculo diferencial. E eu deixo sempre aqui o chat aberto para que vocês possam fazer perguntas. Quem não quiser fazer pergunta por áudio, às vezes faz por escrito. Então, esse daqui vai ser mais ou menos o layout da aula. Ó. Aí eu deixo aqui o chat aberto para que vocês possam ir escrevendo ou tirando dúvidas, né? Conforme eu for apresentando a aula para vocês. Então, caso vocês tenham quaisquer dúvidas, pode ficar à vontade para me interromper, para perguntar, etc. Estou aqui para isso. E eu procurei, como eu sei que tem alunos aqui, tem aluno da oceanografia, tem aluno do IAG, né? Então, eu procurei a minha moda dar uma contextualizada, assim, quando possível. Por exemplo, já na parte que a gente for ver funções trigonométricas, eu já coloquei algumas aplicações já dentro da área de vocês. Quer dizer, que eu acho que é a área de vocês. Aí qualquer coisa, se vocês souberem de mais aplicações, podem ficar à vontade para me mandar, tá bom? Deixa eu só achar aqui. Então, vamos lá. Então, de vez em quando eu vou perguntar, tudo bem, pessoal? Para ter certeza que a ligação não caiu. Vamos lá. Bom, então, o curso é de Cálculo Diferencial Integral 1, semana 1. Então, o que é o cálculo? Ó, a grosso modo, o cálculo diferencial... Opa, eu comecei bem. Tem que selecionar o tipo de... Esse e esse. Bom, então, o cálculo diferencial integral trata, grosso modo, do estudo das mudanças e variações de distribuições de grandezas, pode ser pelo espaço, pelo tempo, tá? Que por sua vez podem ser representadas por funções. Então a gente pode identificar uma distribuição de temperaturas ao longo, né, pelo espaço, como uma função que a cada ponto do espaço associa um número ao qual eu chamo de temperatura. Claro que aqui eu estou fazendo referência ao conceito de função que vocês já viram no ensino médio. Então, assim, a gente vai procurar repassar nessa primeira semana os conceitos que vocês já viram no ensino médio, tentando colocá-los de uma forma mais sólida, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que estuda o cálculo? A grosso modo, ele estuda mudanças de funções, tá? E por sua vez, né, essas funções elas podem ser depender do espaço, do tempo. A gente pode estudar, portanto, a variação de funções, tanto em termos do espaço quanto do tempo, e muitas vezes de uma com respeito à outra, tá? Então aqui, ó. O cálculo descreve como essas distribuições de grandezas, funções, sejam elas escalares ou vetoriais, variam através de certas dimensões. Opa, parece que tinha alguém querendo entrar na reunião. Bom, vamos lá. Tá? Variam através de certas dimensões, como espaço de dimensões 1, 2 e 3, que geralmente é o que se faz na física, né? A gente estuda muito o espaço bidimensional ou tridimensional, e até mesmo em relação às outras. Na oceanografia, por exemplo, né, a gente pode aplicar o cálculo ao estudo de variação de distribuições de grandezas escalares, por exemplo,
como é que está variando a temperatura em termos da profundidade do oceano, tá? Ou a pressão, ou a densidade da água, ou a concentração de nutrientes, né, a salinidade, e também grandezas vetoriais. Né? Vetoriais, aquelas que têm módulo, direção e sentido. Tá? Então, como, por exemplo, como é que estão variando as velocidades das correntes do oceano. Então, a cada ponto do oceano eu associo um vetor que me diz a velocidade daquela partícula, e velocidade, claro, tem módulo, direção e sentido. Em astronomia, então podemos aplicar o cálculo, por exemplo, dentre muitas outras coisas, ao estudo das órbitas dos planetas e a previsão de inúmeros fenômenos. Então, como pretexto de exemplo, a guisa de exemplo, estão munidos das técnicas do cálculo diferencial integral, que a gente vai ver nesse curso, é possível deduzir a partir da lei da gravitação de Newton, né, aquela que dizia que a força gravitacional era diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A partir dessa lei, a gente consegue deduzir que a órbita de qualquer corpo em torno de um astro, como o Sol ou a Terra, é sempre uma secção cônica, ou seja, ou é uma elipse, uma parábola, uma hipérbole, uma reta, um círculo, tá? Então, aqui. Ao longo desse curso, estudaremos e construiremos as ferramentas necessárias para o estudo da, digamos assim, dinâmica das distribuições de grandezas. Dinâmica no sentido de variação, estudo de variação. Como limites, derivadas e integrais. E no finalzinho a gente vai dar uma olhadinha em equações que a gente chama de equações diferenciais ordinárias, que são equações capazes, são poderosíssimas, elas são capazes de nos permitir investigar diversos fenômenos. Inclusive, deduzir, por exemplo, que a órbita de corpos em forças centrais, ou seja, aquelas que dependem do inverso do quadrado da distância, são sempre secções cônicas, tá? Então, as ferramentas necessárias como limites, derivadas e integrais vão ser estudadas. Então, nesse curso, para fins didáticos, vamos lidar apenas com variações de uma grandeza escalar, né, de uma função de uma variável real a valores reais. Por exemplo, variação da temperatura ou da pressão de coluna de água do oceano em um ponto, em termos de sua profundidade. Salinidade do oceano, um ponto de uma determinada reta. Tá? Então, antes de estudarmos a variação das funções, a gente precisa estudar as funções. Tá? Essas distribuições, portanto, como eu já sugeri, vão ser codificadas pelo conceito matemático de função. No nosso exemplo, cada ponto da reta a gente associa um e somente um valor numérico para a pressão. Né? No caso da gente descrever uma função que, em termos da profundidade do oceano, me retorne qual é a pressão naquele ponto. Tá? O que traduz totalmente as informações necessárias ao estudo do problema em apreço em termos matemáticos. Então, a gente modela o problema físico, né, de estudar distribuições de grandezas ao longo do espaço ou do tempo, em termos de funções. Tá? Então, o cálculo pode ser visto como um estudo de funções. Então, para um estudo rigoroso das funções, será necessário darmos um passo para trás, concentrando-nos primeiramente no conceito de relação plana, do qual o conceito de função é um caso particular. Veremos como apresentar graficamente essas relações, isso vai ser muito importante, e descrevermos características de relações como a totalidade e a univocidade, bem como critérios geométricos que nos permitam verificá-las. Tá? Na primeira semana do curso, vamos estudar os conceitos de relação plana, apresentando o contexto onde surgirá o conceito moderno e rigoroso de função. Então, só reforçando, eu sei, aliás, eu vou usar aqui que vocês já têm algum conhecimento do que seja função nessa introdução. Daqui a pouco a gente vai rever. Tá? Então, quem já sabe, continua prestando atenção porque vai assentar melhor o alicerce. Tá?
Então, estudaremos propriedades das funções de uma variável real, valores reais, concernentes à preservação e inversão da ordem natural que existe nos números reais, paridade, limitação, periodicidade, assim como injetividade e sobrejetividade. Então, e a gente vai encerrar apresentando as operações que a gente pode fazer com as funções de uma variável real. Tá? Produto, composição e por aí vai. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Tudo sim, professor. Opa, excelente, então. Aí, quando vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá? Podem também mandar no chat, fiquem à vontade. Então, vamos começar aqui, ó, relações planas. É super simples mesmo, é tão simples quanto parece. Às vezes tem coisas que enganam, né? Não, mas aqui não há nada que se enganar. Aqui realmente é tudo tão simples quanto parece. Então, a gente vai começar introduzindo a noção de par ordenado. Com base na noção de par ordenado, a gente vai definir relação, e depois de relação a gente define função. Então, os nossos pares ordenados, o estudo de pares ordenados, aliás, vai ser concentrado em pares ordenados de números reais. Tá? Então, vamos começar. Então, partiremos, como na maioria das teorias matemáticas, da noção de conjunto e pertencimento. Tá? A definição de par ordenado, que a gente vai apresentar daqui a pouco, foi apresentada pelo senhor Kuratowski, em 1921. Então, definição um pouco mais feia, né, do que é par ordenado, definição mais crua. Bom, sejam A e B dois conjuntos, duas coleções. A um elemento de A, então eu leio isso daqui como A pertence a A, B um elemento de B ou B pertencente a B. Então, dados dois conjuntos A e B, um elemento de A e um elemento de B, o par ordenado de primeiro elemento A e segundo elemento B é um conjunto de dois conjuntos, o conjunto unitário A e o conjunto binário AB, que a gente denota, né, o par ordenado denotado dessa forma, AB. Em matemática, quando a gente define alguma coisa, é importante definir quando é que essa coisa é igual a uma outra coisa do mesmo tipo, né? Então, nesse caso, pares ordenados vão ser iguais se e somente se eles têm os mesmos, as mesmas, se as primeiras coordenadas coincidem e as segundas coordenadas coincidem. Tá? Eu falo de primeiro elemento, segundo elemento, ou primeira coordenada, segunda coordenada, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, a proposição abaixo nos permite decidir quando dois pares ordenados são efetivamente iguais, analisando somente as suas coordenadas. Tá? Então, aqui, ó, se eu tenho dois conjuntos, A e B, elementos A1, A2 em A e B1, B2 em B. Então, quando é que eu digo que os pares A1, B1 e A2, B2 são iguais? Se é somente se, eu não preciso ficar prestando atenção nisso aqui. Se é somente se eu olho, a primeira coordenada do primeiro par é igual à primeira coordenada do segundo par, e a segunda coordenada do primeiro par é igual à segunda coordenada do segundo par. Tudo bem? Agora, sempre que eu fizer uma demonstração, como vocês estão né, esse curso é para uma área da ciência mais aplicada, eu não vou, em nenhuma prova, em nenhum exercício, em nenhum trabalho, eu jamais vou cobrar uma demonstração de fatos matemáticos, tá? Vocês podem ficar tranquilos. O objetivo das demonstrações que eu vou apresentando é convencer vocês mesmos, tá? Da veracidade do que eu estou falando. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos aqui demonstrar. Aí vocês também são, né? Tem isso de bom. Aí vocês vão vendo também como é que é construído, como é que a gente trabalha em matemática, né? Nas ciências aplicadas, tem muitos experimentos, etc. Já na parte de matemática, a gente trabalha com manipulação de conceitos e demonstrações. Essa é a vida do matemático, tá?
Então, vamos supor, primeiramente, que eu tenho dois pares ordenados iguais. A1, B1 igual a 2, B2. Por definição, o que é o meu par A1, B1? É um conjunto com dois elementos. Cada elemento é o conjunto unitário que tem a primeira coordenada e um conjunto binário que tem a primeira e a segunda coordenada. Tá? Que eu só abri a definição do que é o par ordenado A1, B1. E aqui embaixo eu só abri a definição do que é o par ordenado A2, B2. Tá? É o unitário primeira coordenada e depois é o conjunto com as duas coordenadas. Bom, se eu estou afirmando que esses dois pares ordenados são iguais, eu estou afirmando que esses dois conjuntos aqui são iguais. Então, este conjunto é igual a este conjunto. Tá? Bom, se eles são iguais, quando é que dois conjuntos são iguais? Exatamente quando eles têm os mesmos elementos. Tá? Então, se eles são iguais, eles têm exatamente os mesmos elementos. Então, isso implica que o conjunto unitário A1 é igual ao conjunto unitário A2, e o conjunto que tem dois elementos, né, o A1, B1, é igual ao conjunto que tem dois elementos, o A2, B2. Isso a gente pode quebrar em dois casos, tá? O caso em que unitário A1 é igual ao unitário A2 e unitário B1 é igual ao unitário B2, ou o outro caso. Então aqui eu estou abrindo todos os casos possíveis. Ou A1 é igual a B2, né? No caso que esse conjunto unitário de A1 é igual ao conjunto unitário B2, e o conjunto unitário B1 é igual ao conjunto unitário A2. Em ambos os casos, eu concluo que A1 é igual a 2 e B1 é igual a B2. Tá bom? Reciprocamente, se A1 é igual a 2 e B1 é igual a B2, tá? Não. Muito boa pergunta, Matheus. Quando eu estou num conjunto, a ordem é irrelevante. Então, o conjunto aqui, ó. Aqui. O conjunto 1, 2, 3 é a mesma coisa que o conjunto 3, 2, 1 ou qualquer outra permutação que eu faça. Tá? Por quê? Porque minha definição de igualdade de conjunto significa ter os mesmos elementos. Agora, para par ordenado, importa a ordem, né? Então, por exemplo, se para conjunto, o conjunto 1, 2, cujos elementos são 1, 2, e cujos elementos são 2, 1, são iguais, para par ordenado, não. O par 1, 2 é completamente diferente do par 2, 1, tá? Por quê? Porque para eles serem iguais, eu deveria ter primeira coordenada coincidindo com primeira coordenada e segunda coordenada coincidindo com segunda coordenada. Nesse caso, isso não acontece, tá bom? Mas uma ótima pergunta. Bom, prosseguindo aqui. Então, e se o A1 foi igual a 2 e B1 foi igual a B2? Bom, então, daí segue automaticamente, né, que é o par ordenado A1, B1? Então, lembrando, né, o que a gente estava mostrando? Que dois pares ordenados são iguais, se e somente se primeira coordenada do primeiro igual à primeira do segundo, e a segunda do primeiro igual à segunda do segundo. Então, aqui eu estou supondo que a primeira do primeiro é igual à primeira do segundo, e a segunda do primeiro é igual à segunda do segundo. E vou mostrar que os pares são iguais. Então, aqui ficou A1, B1 é igual a conjunto aqui, ó, unitário A1, depois A1, B1. Mas como A1 é igual a 2, o unitário de A1 é igual ao unitário de A2. E como B1 é igual a B2 e A1 é igual a 2, então o conjunto de elementos A1, B1 é igual ao conjunto de elementos A2, B2. Só que esse segundo aqui é o par A2, B2. Tá bom? Então, daqui por diante, vocês já podem considerar isso. Ó. Dois pares ordenados são iguais, se e somente se primeira coordenada do primeiro é igual à primeira coordenada do segundo, e a segunda coordenada do primeiro é igual à segunda coordenada do segundo. Então, compare coordenada a coordenada. Se forem iguais, então, se as coordenadas forem iguais, então os pares serão iguais. Tá bom? Então, vamos para a observação 3.
Então, sejam A e B conjuntos, A pertencente a A e B pertencente a B. Se o A é diferente de B, se a primeira coordenada é diferente da segunda, então o par AB é diferente do par BA. Tá? Bom, agora vamos ver como é que a gente faz para representar pares ordenados. Porque, como a gente já disse no começo, o cálculo está interessado no estudo de funções reais de uma variável real. Então, a gente começou definindo par ordenado, agora a gente vai querer representar pares ordenados. Mas não quaisquer pares ordenados. Pares ordenados de números reais. A gente vai ver que tem uma maneira muito intuitiva, muito acessível de representar o conjunto dos pares ordenados, que é por meio de sistemas de coordenadas. É a representação geométrica do conjunto de pares ordenados de números reais. Então, a gente vai usar o plano cartesiano para representar a totalidade de todos os pares ordenados. Cada ponto do plano vai corresponder a um par ordenado de números reais. Tá? E vice-versa. Cada par ordenado de números reais vai corresponder a um número do plano. A um número não, a um ponto do plano. Então, vamos falar da representação gráfica. Então, vamos ver como a gente constrói uma correspondência entre o conjunto de todos os pares ordenados de números reais e o plano geométrico que a gente já está acostumado a lidar. Então, para tanto, é necessário a gente munir o plano de eixos. Tá? Essa ideia é devido a Descartes. Então, como a gente vai fazer em seguida. Tá, tremendo bastante aqui a câmera. Dado um plano qualquer, vamos considerar um eixo. O que é um eixo no plano? É uma semirreta. Então, ela só tem princípio, ela não tem fim. Orientada. Então, eu escolho o sentido em que ela está crescendo. Ou para onde ela está indo, né? Munida da escolha de um de seus pontos, denominado origem, e denotado por O. Então, dado um plano, vou desenhar aqui um plano mais ou menos. Eu escolho uma semirreta aqui, então uma semirreta é algo assim, né? Aqui eu vou colocar uma flechinha só para indicar que ela continua para sempre. E eu escolho dessa semirreta esse ponto aqui que eu chamo de origem e denoto por O. Tá? Então pode-se pensar nessa semirreta como sendo horizontal e orientada para a direita. Então é aquilo que a gente já está acostumado a ver na escola. Tá? E vamos chamar essa semirreta horizontal e virada para a direita de eixo dos x. E vamos denotar por OX. Então, digamos que esse seja... Opa! Digamos que esse daqui seja o meu plano, né? O plano em que eu estou escrevendo. Tá feio, né? Mas... Aí a gente vem aqui, escolhe uma semirreta voltada para a direita. Ela continua para cá. Aqui eu tenho um ponto O, que eu chamo de origem. Esse daqui é o eixo do x, ou eixo OX. Tá? Então, no começo a gente chegou, só tinha um plano. Aí a gente foi lá e colocou já uma reta horizontal. Chama essa reta de eixo OX. Tá? Efetuemos em seguida uma rotação de um ângulo de π sobre 2 radianos. De novo, eu estou apelando para coisas que vocês já viram no ensino médio, né? Então, vou fazer uma rotação aqui de 90 graus desse eixo em torno da origem, no sentido anti-horário, de tal modo que o eixo sempre esteja contido no plano fixado. Ou seja, eu vou pegar e vou transladar uma cópia desse eixo aqui em um ângulo de π sobre 2, então vai ser algo assim. Então, ó, transladei no sentido... Rotacionei, na verdade. Rotacionei no sentido anti-horário, aqui um ângulo de π sobre 2, de modo que em cada instante dessa rotação, a reta não saiu do plano. Tá? Então, eu estou rotacionando essa reta dentro do mesmo plano. Tá? Bom, e ela sempre tem esse ponto O aqui como pivô. Tá? Então, é como se fosse o ponteiro de um relógio mesmo. Aqui você faz ela rotacionar 90 graus. Tá? Ao novo eixo obtido dessa forma, a gente chama de, né,
eixo dos y, né, que será uma semirreta orientada para cima. Então, é esse eixo aqui obtido da rotação do eixo AX, eu vou chamar de eixo OY. Tá legal? Que será uma semirreta orientada para cima. Denotaremos por OY, como eu já tinha escrito aqui. O par de eixos OX e OY, tendo por origem comum o ponto O, é denominado, né, um sistema de eixos cartesianos ortogonais. Tá? Cartesianos vem do René Descartes, né? Por que a gente fala cartesiano e não descartesiano, né? Essa é uma curiosidade que eu fui descobrir muito depois. É porque os nomes são devidos ao latim. Então, o nome em latim do René Descartes era assim, olha, Renatus Cartesius. Então, se vocês forem procurar trabalhos dele como René Descartes originais, vai ser difícil. Esse nome aqui é o nome em latim dele, né? Bom, então esse par de eixos aqui no plano é um sistema cartesiano no plano, tá? Com unidades iguais. Então é importante ressaltar isso. Como o ângulo aqui é 90 graus, o sistema de coordenadas é dito ortogonal, tá? E como eu não alterei, né, eu apenas dilatar ou encolher, as unidades da reta OX são iguais às unidades da reta OY. Então, digamos que essa daqui seja uma unidade no eixo X. Como eu apenas rotacionei, eu venho aqui e olho qual é o resultado de rotacionar esse ponto em 90 graus no sentido anti-horário e obtenho a unidade aqui no eixo OY. Tá bom? Então, certo. Então, os eixos OX e OY, juntamente com o ponto O, a origem, determinam o plano já referido, que denominamos por plano XY. Agora sim, que a gente tinha chegado nesse terreno árido, em que não tinha nada, a gente foi lá, colocou um eixo, chamou de eixo de X, rotacionou, criou outro eixo, chamou de eixo AY. Isso vai permitir que a gente faça a correspondência entre pares ordenados de números reais e pontos do plano. Tá? Então, vamos ver. Né? Então, fica difícil fazer essa correspondência entre pontos do plano e pares ordenados de números reais sem antes ter colocado ali no plano um sistema de coordenadas. Tá? Então, dado um par ordenado de números reais, digamos x0, y0, a sua primeira coordenada, x0, pode ser representada sobre o eixo OX por um ponto, que eu vou chamar de P' de coordenadas x0, 0, que vai estar situado a uma distância de módulo de x0 unidades do ponto O sobre o eixo OX à direita de O. Se eu não me engano, tem um desenho aqui. Tem. Né? Então, me dado um par x0, y0. Então, deixa eu só mudar de ferramenta aqui. Então, aqui eu tenho um par, né? x0, y0. Então, eu vou ir... Como é que eu vou achar um ponto do plano com base nesse par? Eu vou escolher, eu vou olhar aqui para a primeira coordenada e eu vou colocar o ponto do plano que eu vou escolher vai ser tal que vai ser construído da seguinte forma. Eu vou pegar a reta que tem equação x igual a x0, tá? Nesse caso aqui, o x Espera um pouquinho, pessoal, desculpa, eu acho que eu estou fazendo confusão porque eu estou usando coisas que a gente ainda não viu. Eu vou me ater mais ao texto. Ó. Então, aqui. Então, vamos tentar fazer corresponder agora um par ordenado a um ponto do plano.
tá? A gente já tem o sistema de coordenadas lá, agora a gente só vai querer, dado um par ordenado, fazer corresponder um ponto do plano. Então, dado um par ordenado de números reais, x0, y0, a sua primeira coordenada vai ser representada sobre o eixo AX por um ponto do eixo AX, tá? Que eu chamo de P' x00, que vai estar situado a uma distância de módulo de x0 unidades. Lembra? Isso daqui é um par ordenado de números reais, portanto, tanto a primeira quanto a segunda coordenada são números reais, então faz sentido eu calcular o módulo da primeira coordenada. Tá? Essa coordenada vai ficar à direita de zero se o x0 for um número real positivo, tá? À direita se x0 for um número real positivo, e à esquerda se x0 for um número real negativo. Então aqui eu tenho o plano com os seus eixos, eu tenho, imagina, bem-vindo. Então aqui eu tenho, né, o plano munido de eixos, o eixo AX, o eixo AY, e eu tenho para ordenado x0, y0. Então, como é que eu represento esse ponto, né, esse par de números reais, no plano? Eu olho para a primeira coordenada, analiso o sinal. Se x0 for positivo, então eu venho e escolho um ponto no eixo x que tenha distância até a origem igual ao módulo de x0. No caso, se x0 for positivo, eu pego pela a direita da origem. Se x0 for negativo, eu tomo a esquerda da origem. Agora eu olho para a segunda coordenada, para y0, e escolho um ponto agora no eixo y, a uma distância de módulo de y0 da origem. Convenção, ele vai estar acima da origem se o y0 for positivo, como é o caso do desenho aqui, ou abaixo da origem se o y0 for negativo. Tá? Finalmente, a qual ponto eu faço corresponder esse par ordenado x0 e y0? Ao ponto dado pela interseção da reta S, que é a reta y igual a y0, ou seja, a reta perpendicular ao eixo AY, passando pelo ponto P'0, y0, com a reta R, tá? Que é a reta perpendicular ao eixo OX pelo ponto P'x0, 0. Tá? Então a gente vem aqui e obtém um ponto P do plano. Tudo bem? Sim, sim, professor. Tranquilo. Certo. Bom, deixa eu só ver aqui. Ó. Ao par 0, 0, tá? Que a gente não está se deslocando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, corresponderá ao ponto O, tá? A origem comum das duas semirretas, dos dois eixos. Então, aqui tá escrito, né, como é que o processo que eu acabei de explicar, tá? Das retas perpendiculares. Então, agora vamos tentar ver como é que a gente faz o oposto. Então, a gente tem um plano munido de eixos e a gente tem um ponto desse plano. A qual par de números, a qual par ordenado de números reais a gente faz corresponder esse ponto? Tá? Então, aqui tem uma descrição detalhada de como a gente faz isso. Ó. Dado um ponto P do plano XY, podemos traçar por este ponto uma paralela, no caso que eu chamei de S, ao eixo AX contendo o ponto P, e uma paralela ao eixo AY, também contendo o ponto P. Chamei de R essa reta. Então, também contendo aqui, ó, a reta S interceptará o eixo AY em um único ponto, P2', situado a uma distância y0 positivo da origem. E a reta R interceptará o eixo AX em um único ponto P', situado a uma distância x0 positivo da origem. Então, tem 4 casos a considerar. Então, o que a gente está fazendo é mais ou menos seguir esse desenho mesmo. Então, que a gente tem um eixo Y,
aqui um eixo X. Então, é uma das coisas que é mais fácil desenhar do que explicar. Está explicado por escrito, mas desenhando é melhor. Então, aqui eu tenho O. Então, suponha que você me escolha um ponto qualquer aqui do plano. Então, eu tenho que associar um par de números reais. Então, o que eu faço? Bom, a qual par de números reais eu vou associar o ponto P? Eu venho aqui e traço, paralelo ao eixo AX, uma reta que passe pelo ponto P. Mais ou menos assim, tá? Então, chama essa reta de R. E eu traço, paralelo agora ao eixo AY, uma reta que passe por P. Algo assim, ó. Meu Deus, hoje eu não passo no psicotécnico. Olha só, então isso daqui é uma reta S. Tá bom? Uma vez que eu tenho essas duas retas, aí eu olho onde é que a reta R, a paralela ao eixo X, intercepta o eixo Y. É nesse ponto aqui. E onde é que a reta S, que é paralela ao eixo Y, intercepta o eixo X? É aqui. Aí eu venho e meço essa distância aqui, né? Vai me dar um número, x0, e eu meço essa distância aqui, que vai me dar um número y0, tá? Então, a que par eu faço corresponder o ponto P? Ao ponto P, aqui eu estou fazendo corresponder o par x0, y0. Qual a particularidade desse par? Ele está, né, o ponto P se encontra à direita do eixo AY. Então, essa primeira coordenada vai levar um sinal positivo. E o ponto P está abaixo do eixo AX. Então, a coordenada y0 vai receber um sinal negativo. Ela vai ter um sinal negativo. Tudo bem? Se eu tivesse um ponto aqui, novamente, olha, esse ponto Q, ele está abaixo do eixo AX, então a primeira coordenada vai ter que ser negativa. E, não, pera, ele está abaixo do eixo AX, então a segunda coordenada vai ter que ser negativa. E ele está à esquerda de OY, então a segunda coordenada, a primeira coordenada tem que ser negativa. Tudo bem até aqui? Perfeito, então. Então, aqui está escrito com detalhes como é que a gente faz isso. Nada muito diferente do que vocês já devem ter visto no ensino médio, tá bom? Então, dessa forma, a gente faz corresponder a cada ponto do plano, munido de um sistema de coordenadas, né? Não dá para a gente chegar lá e jogar os pares ordenados ali sem ter um referencial. Um e somente um par ordenado. Em virtude dessa correspondência, para cada ponto P do plano XY, a gente tem um e somente um par ordenado x0, y0. E a cada par ordenado, a gente tem um e só um par ordenado de números reais. Um e só um ponto do plano XY. Tá? Então, o ponto P do plano, que corresponde ao par ordenado x0, y0, eu denomino por representação geométrica do par x0, y0. Tá? Então, atenção. Para indicar que ao ponto P corresponde, né, ao par ordenado, aqui já tem um erro, x0, y0, eu vou escrever assim, ó, P de coordenadas x0, y0. Tá bom? Então, P é o nome do ponto geométrico. Então, P é o nome do ponto do plano. x0 e y0 são as coordenadas. Ou seja, eu estou falando, na verdade, isso daqui é uma declaração. P é o ponto cuja primeira coordenada é x0 e cuja segunda coordenada é y0. Então, vocês percebam que já está tão intrinsecamente ligado que a gente já pensa em ponto como par ordenado. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Perfeito.
Perfeito. Vamos continuar assim. E quando surgir alguma dúvida, não existe dúvida boba, pessoal. Podem ficar à vontade para perguntar, tá? Eu gosto de pergunta que participe. Bom, então vamos tratar agora de produto cartesiano e relações. Pode falar, Brenda. O zero? Na verdade, o zero, ele, né, o par ordenado de coordenada 00 é exatamente o encontro dos dois eixos. Tá? Então ele não fica longe da origem. Tá? Aqui é só, na verdade, aqui é só um índice. Não sei se eu tô. Ó, esse daqui é o par de coordenadas 00. Ele está 0 unidades à direita da origem e 0 unidades acima ou abaixo da origem. Não sei se era bem essa a sua dúvida. Você diz a representação do ponto? Ah, então, aqui na verdade é algo bem genérico, né? Eu não falei nenhum número, mas digamos assim, vamos colocar uma unidades aqui. Então, aqui, 1, 2 e 3. Então, digamos que aqui seja assim, né? 1, 2, 3 e aqui também. Então, aqui tem que ser igual, tá? 1, 2, 3. Então, como é que seria a representação do par ordenado 1, 2? Só para a gente. Ótima sua pergunta para a gente ter uma materialização, né, do que está acontecendo. Bom, o que é que seria? Peraí. Eu acho que o Matheus pegou o espírito da dúvida que eu não tinha conseguido absorver. Tá? Então, ó, o que seria aqui, ó? Eu venho, pego a reta vertical, x é igual a x0, que no caso x é igual a 1, e a reta horizontal y é igual a 2. Então seria essa daqui, ó. Aí eu olho onde é que essas duas retas se encontram. No caso que elas vão se encontrar nesse ponto aqui, então eu sei que a este par ordenado corresponde esse univocamente esse ponto aqui. Então, esse x índice 0, x índice y0, perdão, x índice 0, y índice 0, são coordenadas simbólicas, por enquanto eles não têm nenhum valor numérico. Então, no caso desse exemplo que eu acabei de fazer, o meu x0 seria 1 e o meu y0 seria... Ah, sim, sim, sim. Se fosse representar o x igual a 0 e y igual a 0, a representação ficaria exatamente aqui, ó. Tá bom? Opa, exatamente aqui na origem. Você tem, sua intuição está certa. Tudo bem? Isso, eu peguei fora aqui porque em geral vai estar fora, né? Em geral a gente não vai ter o mundo perfeito em que o ponto está aqui. Tá? Sempre que uma das coordenadas do par for zero, então eu vou estar em algum dos eixos. É uma coisa a se saber. Se as duas coordenadas forem zero, eu vou estar no ponto da origem. Agora,
em qualquer outro ponto do plano que não esteja, né, na reunião dos eixos, eu vou ter as duas coordenadas diferentes de zero. Tá bom? Então tá bom. Então, ó, prosseguindo aqui. Então, a partir dessa noção de par ordenado, eu tô pensando aqui. Não, não tá certo. Tudo bem essa coisa de coordenadas, pessoal? Ficou bem claro? Porque é algo que vai ser importantíssimo. Tá? Então a gente pode, se não tiver muito claro, a gente pode trabalhar um pouquinho mais isso. Bom, então vou assumir que está tudo bem. Tá bom? Espera aí. Vou mostrar para vocês, ó, tem um programa que chama GeoGebra. Eu vou procurar abri-lo aqui enquanto vocês poderem enxergar. Vocês conseguem ver o programa GeoGebra aqui que eu acabei de abrir? Muito bem. Vou tentar usá-lo para facilitar as coisas. É ótimo, né? Então, vamos ser um pouquinho mais dinâmicos. Então, eu tenho um plano, e no plano a gente coloca dois eixos aqui, tá? Então, aqui eu tenho um eixo horizontal, que eu chamo de eixo X, tá? Então, eu coloco esse X aqui, porque ele está na horizontal, tá? É convenção. E um eixo que eu vou denotar por eixo Y, tá? Que é esse eixo vertical apontando para cima, tá? Então, como é que vai funcionar? Esses eixos eles têm as mesmas unidades, tá? Ou seja, esse comprimento aqui, a distância do 0 até 1 horizontal é igual à distância do 0 até 1 vertical. Os números, né, os pontos, aos pontos que se encontram à direita do zero da origem que eu digo é a interseção dos dois eixos, é, vão corresponder primeiro às coordenadas positivas, então aqui é 1, 2, 3, papapá. A pontos à esquerda vão corresponder coordenadas negativas, menos 1, menos 2, tá? Então, o número vai ficar negativo de módulo cada vez maior quanto mais à esquerda eu estou. E algo análogo acontece aqui com o eixo Y, tá? Ele aumenta para cima, então 1, 2, 3, conforme eu vou para cima, e menos 1, menos 2, menos 3, conforme eu vou para baixo. Então, eu escolho um ponto qualquer aqui do plano. O que a gente acabou de ver é que existe uma correspondência entre os pontos do plano e os pares ordenados. Então, digamos que eu escolha esse ponto aí do plano. A esse ponto do plano corresponde um par ordenado. Qual par ordenado? Aí eu venho e faço o seguinte, é o que a gente, né, é a instrução que foi dada ali nas notas de aula. Eu venho e traço uma perpendicular ao ponto A, pelo eixo X, quer dizer, não, uma reta que seja perpendicular passando por A ao eixo X. Tá legal? Então, obtive aqui ó, uma reta ou perpendicular ao eixo X ou paralela ao eixo Y. Tudo bem até aqui? E também eu venho aqui e traço uma perpendicular ao eixo Y passando pelo ponto A. Então, eu venho e traço uma perpendicular desse jeito. Tá? Essas duas retas interceptam os eixos. Então, ó, essa reta vertical intercepta o eixo X nesse ponto aqui.
E essa reta horizontal intercepta o eixo Y nesse ponto C aqui, tá? Então, que par eu vou fazer associar a esse ponto? Aí eu venho aqui e olho, olha, qual é a distância do ponto B à origem? Basta eu contar quantas unidades tem. 1, 2, 3, 4. Então, a primeira coordenada vai ser 4, tá? Porque a primeira coordenada de um par me diz qual é a distância da origem da primeira coordenada. E a segunda coordenada vai ser 1, 2, 3, tá? Que é a distância da origem ao C, que no caso está para cima do ponto da origem. Tudo bem? Por isso que aqui, se você olhar, ó, esse ponto aqui, perdão, é o ponto A que a gente escolheu, ele é denotado por 4,3 aqui no software. Tá? Por quê? Porque ele está a 4 unidades da origem à direita, então isso quer dizer a positividade, então eu venho aqui e ando 4 para a direita, e 3 unidades para cima. Então eu andei 4 para a direita, agora eu ando 1, 2, 3 unidades para cima. E aí eu cheguei no ponto. Tudo bem? Então aqui a gente fez o caminho que era. A gente chega, abriu o programa ali, só tinha um plano com eixos. Escolhemos um ponto. Traçamos as retas perpendiculares, encontramos um par de números reais que corresponde ao endereço daquele ponto. Tá? Aqui a gente não precisou analisar muito o sinal. Não, realmente. Então realmente era isso mesmo. Então acho que está certo. Que você tá, né, tirando isso, está certo o que você estava pensando. Tá? A diferença aqui, a única coisa é... cadê o ponto? Aqui. Então, é que na verdade eu não estava usando o x0 para denotar o zero, né? Peraí. Só um momento que eu vou escrever aqui. Ó, o que eu quis dizer é assim, ó, x0 não quer dizer que x seja igual a zero. Ó, é isso aqui. Tá bom? Só mais um adendo, né? Digamos que eu escolho meu ponto para cá. Vai mudar o jeito de eu contar a coordenada dele? Né? De eu achar o endereço dele? Só em um aspecto, no sinal das suas coordenadas. Então eu venho e traço, que eu vou fazer desse jeito, agora eu vou traçar paralela. Então eu vou traçar uma paralela passando por esse ponto ao eixo X, e vou traçar uma outra paralela passando por esse ponto ao eixo Y. Aí eu olho onde é que essa reta vertical intercepta o eixo X e quando é que essa reta horizontal intercepta o eixo Y. Aí eu olho o E, qual que é a coordenada, qual que é o endereço do E, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Qual que é o endereço do F, né? Menos 3. Então, qual que é o endereço do ponto D? É andar 4 unidades para a esquerda, que é denotado para a esquerda, é simbolizado pelo sinal de menos. Então, eu venho ando 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda. Então, isso vai me dar menos 4. E 3 unidades para baixo. Vai me dar menos 3. Tá? Então, aqui vai ficar menos 4, menos 3. Tudo bem? Isso vale para os outros quadrantes. Aliás, o que é um quadrante? O primeiro quadrante é o conjunto de todos esses... é o conjunto de todos os pontos cuja primeira e segunda coordenada são todos positivos. Tá? Ele fica um triângulo, mas é todo mundo. E o segundo quadrante? O segundo quadrante é esse aqui. Opa, o que eu estou fazendo? Tirei do polígono.
Então, esse daqui seria um segundo quadrante. E por aí vai. Tranquilo, então? Ótimo. Muito bem. Assim que tem que estar. Aí a gente prossegue sem culpa. Perfeito. Então, agora sim a gente pode prosseguir aqui. Então, a partir da noção de par ordenado, a gente pode definir a noção de produto cartesiano. Vai ser indispensável para definir relação e função. Vamos nos concentrar em produtos cartesianos de subconjuntos de R, pois esses vão possuir uma representação geométrica facilmente apreensível. Então, vamos começar com a definição de produto cartesiano. Dados dois conjuntos, coleções quaisquer, A e B, produto cartesiano de A por B, tá? Denotado por A, esse vezes aqui a gente lê como cartesiano, B, é o conjunto de todos os pares ordenados, cuja primeira coordenada é um elemento de A e cuja segunda coordenada é um elemento de B, tá? Simbolicamente. A cartesiano B é igual ao conjunto de todos os pares ordenados, então são entes da forma par XY, tais que, nessa barrinha vertical a gente lê como tal que, a primeira coordenada, no caso aqui x, pertença a A, que é o primeiro conjunto do produto aqui, e a segunda coordenada aqui, que é y, pertence a B. Tudo bem? O que é o produto cartesiano? Bom, então vamos aqui ao exemplo 5. Ao conjunto de todos os pares ordenados de números reais, ou seja, o produto cartesiano R cartesiano R, a gente denomina R2. Tá como se fosse um quadrado aqui. Tá? É só uma forma mais breve de escrever R cartesiano R. Tá? Então, dessa forma, o que é R2? É o conjunto dos pares XY, tais que a primeira coordenada está no primeiro conjunto, que aqui no caso é R, e a segunda coordenada está no segundo conjunto, que também é R nesse caso. Ao longo do curso, vamos lidar com o produto cartesiano R2, que nos servirá de contraparte algébrica do plano geométrico. Tá? Graças à identificação que a gente fez via ponto e par ordenado. Para visualizar esse conceito, daremos alguns exemplos de produtos cartesianos de subconjuntos da reta real, com os quais vocês já devem estar familiarizados no ensino médio, juntamente com as suas representações geométricas. Marcelo já está enxergando ali a luz no fim do túnel. A gente vai chegar lá, mas o produto cartesiano é uma relação entre domínio e contradomínio. Sim, sim. Não é a relação, é uma relação. Tá bom? A gente vai ver. Uma relação, na verdade, é qualquer subconjunto do produto cartesiano, em particular ele mesmo. Mas você tem toda a razão. Tá? Aqui, ó. Vamos ver um exemplo como é que fica a representação geométrica de um produto cartesiano de dois subconjuntos de R. Então, eu vou tomar A como sendo o intervalo semi-aberto ou semi-fechado, como queiram, 1, 4, ou seja, todos os pontos da reta ou todos os números reais maiores ou iguais a 1 e menores que 4, e B como sendo o intervalo semi-aberto ou semi-fechado, aberto no 2, fechado no 4, ou seja, todos os números reais estritamente maiores do que 2 e menores ou iguais a 4. Então, vamos escrever por extenso o que significa o produto A cartesiano B. Então, A é o intervalo 1, 4, cartesiano B. B é o intervalo 2, 4. Então, ficou assim. Então, por definição, só por eu escrever o que significa isso é o conjunto de todos os pares ordenados, então, como é algo genérico, eu coloco par XY, tá? Pertencentes a R2, tais que a primeira coordenada, ou seja, x, pertence ao primeiro conjunto. Mas o que significa x pertencer ao intervalo 1, 4?
né? Isso significa exatamente que 1 é menor ou igual a x, estritamente menor do que 4. Então, isso daqui significa primeira coordenada x pertencer ao primeiro conjunto. Então, isso daqui significa x pertencer a 1, 4. E o que significa o y pertencer à segunda, né? O y pertencer ao b? Né? Porque para estar nesse produto cartesiano, o y precisa estar aqui. Então, significa, quando aqui y pertence a 2, 4. Então, é quando o 2 é estritamente menor que y, menor ou igual do que 4. Então, isso daqui representa o y pertencer a 2, 4. Tá? Então, eu só escrevi aqui o que são as propriedades. Logo, esse produto cartesiano ele fica escrito formalmente como os pares x, y de R2. Está que a coordenada x está entre 1, podendo ser até 1 e 4. E a coordenada y está entre 2 e 4, podendo ser inclusive 4. Tá bom? Então, como é que fica a representação geométrica, né? A representação gráfica dessa relação? É a região sombreada aqui embaixo, tá? Incluindo pontos pertencentes às linhas cheias, excluindo os pontos das linhas pontilhadas. Então, a gente olha aqui, ó. No eixo X, a gente representa o conjunto A. O que é o conjunto A? Então, são todos os pontos do intervalo 1, 4. Então, são todos os pontos que estão aqui, né? Excluindo o A, incluindo o 1. Olha qual é a representação do B, né? No eixo Y, eu olho, ó, todo mundo que é estritamente maior do que 2 e menor ou igual a 4. Então, é a gente daqui, ó. Tá bom? E aí eu vou olhar o que é o produto cartesiano. São todos os pontos do plano que estão tanto que tem primeira coordenada nesse, perdão, primeira coordenada nesse intervalo e segunda coordenada nesse intervalo. Tá legal? Então como é que eu faço para chegar nesse desenho? Bom, primeiro eu deu certo. Vamos ver. Vou fazer aqui os eixos. Não, tá torto. Agora vai. Então aqui eu tenho os eixos. Aí eu venho e olho o que seria todos os... Opa. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá? Então eu vou olhar. Aqui está o meu conjunto A, que é todo mundo maior ou igual a 1. E menor estrito do que 4. Então eu deixo aberto aqui. E o meu conjunto B é todo mundo maior do que 2, estrito, então deixo aberto aqui. E menor do que 4. Bom, os pontos do plano que vão representar essa região R, eles têm que ter a primeira coordenada em estritamente menor do que 4 e maior ou igual a 1. Então, vão ser pontos de uma região delimitada por essa reta aqui, inteiriça, porque inclui o 1, tá? E essa reta aqui pontilhada, porque não inclui o 4. Tá? Então, os pontos do plano, eles vão ter que ter essa... Eles vão ter que cair aqui dentro dessa faixa vermelha. Tá legal? Mas essa faixa teria que estar bem pintadinha. Tudo mais.
E agora vamos ver como é que fica a segunda coordenada. Vou fazer aqui em azul. Tá? Então, a segunda coordenada aqui em azul tem que ter coordenada para baixo do 4. Pode ser, inclusive, 4, né? Então, que eu vou fazer a reta. Aqui, ó. Por que está pontilhado? Ok. Ó, então aqui todo mundo que tem coordenada igual a 4. A coordenada aqui tem que ser maior estrito do que 2. Então, eu vou fazer pontilhado aqui, ó. Tá? Então, aqui ficou assim. Então, a segunda coordenada, né, dos pontos da região, vai ter que estar aqui dentro, ó, dessa outra faixa. Aí eu olho. Qual é a região que satisfaz as duas condições? Essa faixa azul satisfaz apenas a condição. Tá aqui, ó. Essa faixa azul é dos pontos XY. Opa, dos pontos XY, cuja segunda coordenada está. Né, 2 é menor do que a segunda coordenada, que é menor ou igual a 4. E quanto a essa primeira aqui, né, os pontos que estão nessa faixa vermelha são os pontos XY, cuja primeira coordenada pode ser 1, inclusive, né, mas é maior ou igual a 1, e estritamente menor do que 4. Quando é que eu tenho essas duas condições satisfeitas? Né? Quando eu estou tanto na faixa azul quanto na faixa vermelha. Então, estou aqui nessa faixa cinzenta, tá? Que é o que a gente representou. Ó. Notem que aqui está pontilhadinho, porque não inclui os pontos dessa reta x igual a 4. Não inclui o ponto da reta y igual a 2, tá? Que é essa reta horizontal aqui. No entanto, inclui os pontos da reta x igual a 1 e y igual a 4. Tá? Porque a segunda coordenada pode ser 4, a primeira coordenada pode ser 1. Tudo bem? Como é que a gente fez essa representação? Então, é assim que a gente faz, tá bom? Então, vamos ver um exemplo um pouquinho mais sofisticado. Então, se A é a reunião dos intervalos 1, 2, semiaberto, né? Com 3, 5, aberto. E B é um intervalo semiaberto 2, 3. Então, o que é a cartesiano B? Primeiro a gente escreve formalmente o que significa a cartesiano B, né? Então, são todos os pontos do R2 no plano, porque isso daqui é um subconjunto de R, isso daqui também. Está escrito, a primeira coordenada tem que estar nessa reunião. E a segunda coordenada tem que estar nesse conjunto aqui. Então, a primeira coordenada vai estar na reunião, né, dos intervalos aqui 1, 2 com 3, 5. Quando? Ou quando x estiver aqui, né? Se x estiver em 1, 2, tá? Aqui aberto. Ou se x estiver em 3, 5. Tá? Então aqui eu coloquei já a condição da primeira coordenada pertencer ao conjunto A. Não, pera. Aqui na verdade é um ou, gente. Desculpa, tá? Ou eu faço assim, um Vzinho. Então, o x tem que estar ou aqui ou aqui. E agora vamos ver para o y. O y tem que estar no intervalo 2, 3. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Esse U aqui significa reunião. Então, na verdade, é assim. Ó. Digamos que você tenha dois conjuntos. A, sei lá, ABC.
e B um conjunto 1, 2, 3. Então, o que é A, U, B? A reunido com B. É a reunião dos conjuntos A e B. Então, isso daqui eu pego como sendo a coleção de todos os elementos de A e de todos os elementos de B. Então, aqui fica A, B, C, 1, 2, 3. Tá bom? Então, aqui são todos os elementos que pertencem ou ao conjunto A ou ao conjunto B. Tá bom? A gente pensa aqui como união, tá? Que está em ou em um ou em outro. Tá bom? Mas podem ficar à vontade, perguntem mesmo. Bom, então, o que seria a cartesiano B? Vou escrever aqui embaixo. A cartesiano B é o conjunto de todos os pares x, y em R2, está aqui em primeiro lugar, né? A primeira coordenada tem que estar em A, então aqui ele está em 1, 2, reunido com 3, 5, e o y está em 2, 3. Aí a gente pode abrir um pouco mais o que isso significa. Bom, isso daqui é a mesma coisa que o conjunto de todos os pares, x, y e R2, tais que x pertence ao primeiro, né? Porque estar na união é estar ou em um ou em outro. E y pertencer aqui a 2, 3. Tá? Isso é a mesma coisa que x, os pares, né? X, y de R2, tá aqui. A gente vem aqui e escreve o que significa cada uma dessas condições. Então, o que é x pertencer ao semiaberto 1, 2? Significa que 1 é menor ou igual a x, menor do que 2, ou aqui, x está no aberto 3, 5, então quer dizer que 3 é menor do que x, menor do que 5. Então, isso daqui eu isolo, né? Porque é uma condição que estava aqui ó, separada da segunda. E, simultaneamente, y está nesse intervalo semiaberto. Então, o 2 é menor estrito que y, menor ou igual a 3. Tá bom? Professor, Pois não. por que que você sabe que o x está em A e o y está em B? Então, é a condição que eu imponho para um par XY pertencer ao produto cartesiano de A por B. Tá? Ele vai pertencer a cartesiano B se e somente se o x estiver em A e o y estiver em B. Entendi, obrigado. Nada. Tudo bem, turma? Agora, isso aqui a gente pode escrever também como sendo o conjunto de pares x. Perfeito. Aqui, ó, xy em R2. Porque aqui, ó, o xy é só um agente de cena ali que a gente colocou provisoriamente, porque vai. É uma máscara ali que pode ser qualquer coisa, contanto que satisfaça certas condições. Então, aqui, a xy em R2 está aqui. Bom, isso daqui eu posso escrever assim, ó. 1 menor ou igual a x menor que 2 e 2 menor que y menor ou igual a 3. Ou 3 menor que x menor que 5 e 2 menor que y menor ou igual a 3. Espera aí que eu já vou ler a questão. Conjunto A poderia ser escrito também como ali é um 5 traço 2, 3. Ah, um 5 menos 2, 3? Pensar. Ah, a nossa notação para excluir, né, é diferente. Quando a gente fala de complementar, então digamos que eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. Então, o que é o complementar de B em A? É tudo que está em A e não está em B. Tá?
Como é que eu denoto o complementar de B em A? Eu faço assim, é A sem o B. Tá? Isso daqui é a anotação que a gente usa. Tá bom? Então, vamos ver o que o Matheus escreveu aqui. Ó. Então, aqui eu tenho intervalo 1, 5. Imagina. Então, aqui é... Aqui vai ter que ir no zoiômetro. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que o Matheus quis dizer ali foi o que é o complementar do fechado 2, 3 em 1, 5. Né? Então, eu venho aqui e marco quem que é o 2, 3. 2, 3 é esse intervalo em azul aqui, fechado, né? E o que é o complementar dele? É o que eu vou fazer aqui em verde. É tudo que está no conjunto 1, 5, mas não está no intervalo 2, 3. Então, é o que está aqui em verde. Está daqui até aqui, excluindo esse daqui. E aqui, aqui. Aqui, aqui. Então, de fato, é isso mesmo, Matheus. É só trocar o sinal de menos por uma barra invertida. Tá bom? Então, pessoal, aí a gente pode escrever também um produto cartesiano, né? Só retornando aqui. Como sendo o conjunto de pares x, y, está escrito o x satisfaz isso e o y satisfaz isso. Ou o x satisfaz isso e o y satisfaz isso. Pode-se verificar sem nenhuma dificuldade que esses dois conjuntos são iguais. Então, eu acabei de abrir analiticamente o que significa um ponto genérico xy pertencer ao produto cartesiano em termos de inequações, tá? Porque aqui eu estou trabalhando com intervalos. E aí, como é que fica a representação geométrica? Aí eu olho aqui, ó. No eixo do x, eu venho e faço uma cópia do conjunto A. Então, aqui o meu conjunto A vai ser o fechado 1, 2, quer dizer, o fechado no 1, aberto no 2, e reunido com o aberto 3, 5. Aí eu venho e olho quem que é o meu conjunto Y. É o aberto no 2, fechado no 3. Esse é o Y. Opa, desculpem, ficou torto. Então, agora sim, eu venho e olho o que é cada uma dessas. Como é que eu sei que um ponto está ali na região? Como é que eu identifico a região? Desculpa. Então, vamos lá. XY pertence a 1, 2, reunido com 3, 5, que eu coloco um parêntese. Cartesiano 2, 3. C e somente C. A primeira coordenada está nesse primeiro conjunto, está nessa reunião. Então, aqui, ó, 1, 2, reunido com 3, 5. E a segunda coordenada está no intervalo 2, 3. Tá? Então, o que é essa? Primeiro, vamos verificar aqui a segunda coordenada. Segunda coordenada é distância com respeito à origem na vertical. Então, está no intervalo 2, 3, né, aberto em 2, fechado em 3, significa estar acima estritamente de 2 e abaixo ou ser igual a 3. Então, a gente vem aqui, ó, traça uma reta horizontal que vai... Opa, vou traçar essa daqui. Ó. Tá? Então, são pontos que estão para baixo dessa reta e para cima do 2, né? Y tem que ser maior ou igual a 2. Vai ficar torto. Aqui, ó. Então, eu sei, em primeiro lugar, os pontos vão ter que estar nessa faixa azul aqui. Tá? Porque os pontos dessa faixa azul são os pontos que têm segunda coordenada em B, que no caso é o intervalo aberto no 2, fechado no 3. Tá? Então, essa faixa aí continua ela é infinita para os dois lados. Tá?
E agora eu vejo como é que, então, a faixa azul simboliza essa condição. São todos os pares XY que têm a coordenada Y entre 2, estritamente maior que 2, e menor do que 3. Agora vamos ver o que significa a primeira coordenada, né? Aqui, ó, que é o X pertence a essa reunião aqui. Bom, pertencer a essa reunião é estar ou nesse intervalo ou nesse segundo intervalo aqui. Bom, então vamos delimitar aqui. Então, a coordenada x tem que ser para a direita do 1 ou mesmo igual a 1, né? Então, opa, tem que ser algo assim, ó. Não é pontilhado, é inteiriço. Aqui, ó. Então, a coordenada x tem que estar para daqui, opa, daqui para a direita. Tá? Bom, e ela também deve ser, opa, menor ou igual a 2, então o 2 aqui também vai ser uma linha importante. Ou pode ser, né, a coordenada x maior ou igual a 3, perdão, maior estrito do que 3 e menor estrito do que 5. Tá? Então tem que estar também nessa faixa vermelha aqui, ó, que eu estou tentando pintar. Tá? Então, estar na faixa vermelha é a primeira coordenada a estar em A, ou seja, está na reunião de 1, 2 com, aqui no caso, 3, 5. Tá claro que teria que ser tudo pintadinho, bonitinho, tá? Mas aqui a gente... É só para vocês terem uma ideia. Aí eu olho, quem é que são os pontos do plano que satisfazem simultaneamente as duas condições? São os pontos que estão na interseção, né? Na sobreposição dessas duas faixas. Então, por isso que no princípio aqui tinha só, né? Fica aqui inteirinho, inteirinho, pontilhado, pontilhado e tudo que está aqui dentro. E pontilhado, pontilhado, pontilhado inteirinho no segundo. Tudo bem? Como é que a gente fez a representação desse produto cartesiano no plano? Que bom então, pessoal. Então, vamos prosseguir mais um pouco. No caso aqui da gente ter um conjunto unitário, né, digamos assim, que A seja toda a reta real. É um subconjunto de R. E B seja o conjunto unitário, né, que só tem o elemento 2. Então, quem que é a cartesiano B? Bom, isso é R cartesiano 2. Agora, o que isso significa? R cartesiano 2, então aqui fica R cartesiano 2, é o conjunto de todos os pares x, y em R2, tá aqui. O x tem que estar na primeira, né, no primeiro conjunto, e o y tem que estar no segundo conjunto. Né? Então, isso daqui é o conjunto de todos os pares x, y em R2, tá aqui. X é um número real qualquer. E o que significa y pertencer ao unitário 2? Y ser exatamente igual a 2. Então, são todos os pares de números reais, está escrito y igual a 2. Então, x pode ser qualquer número real. E y tem que ser sempre igual a 2. Então, quando eu faço a interseção de qualquer x real, que é o plano inteiro, com os pontos cuja coordenada são, cuja segunda coordenada é sempre y igual a 2, eu obtenho essa reta horizontal aqui. Tudo bem? Tá? Que aqui não convinha eu pintar todo, né, todo o espaço aqui para denotar a condição xy tal que x está em R, porque seria todo plano.
Tá? Um exemplo aqui com unitários, para ficar mais fácil. Né? Se A é o conjunto unitário menos 1 e B é o conjunto unitário 2, A cartesiano B é o conjunto de todos os pares que tem primeira coordenada em A, ou seja, tais pares XY, tais que X pertença ao conjunto unitário menos 1, e Y pertence ao conjunto unitário 2. Então, ou seja, todos os pares XY, tais que X é menos 1, né, X pertencer a unitário menos 1, significa X ser exatamente igual a menos 1. E Y pertencer ao unitário 2, significa Y ser exatamente igual a 2. Então, esse produto cartesiano aqui é... o produto cartesiano de A por B é um ponto no plano. Então, a sua representação gráfica é exatamente os pontos do plano, que tem como primeira coordenada menos 1, eis aqui, menos 1, e como segunda coordenada o 2. Tá? Então, é exatamente esse pontinho aqui. Então, isso daqui denota esse produto cartesiano, que coincide enquanto conjunto, né? Aqui enquanto par ordenado, com o par menos 1, 2. Tá certo? Então, passamos agora à definição mais importante dessa sessão, que é a definição de relação. O Matheus já tinha... o Marcelo, né? Desculpa. O Marcelo já tinha adiantado. Aqui, ó. O que é uma relação? Dados dois conjuntos, A e B, uma relação R de A em B é simplesmente um subconjunto de A cartesiano B. Tá? Ou seja, R é um subconjunto de A cartesiano B. Então, toda relação tem, no mínimo, dois pedaços, duas partes, características muito importantes, que a gente chama de domínio e contradomínio. Tá bom? Então, domínio de definição. Vamos para a definição 11, que é o domínio de definição. Seja R uma relação de A em B, ou seja, um subconjunto de A cartesiano B. Uma relação qualquer. O domínio de definição de R é A. E o... Tudo bem? É só isso mesmo. Tá? Quem que é o domínio de definição de R? É o conjunto de todos os pontos, no caso aqui, A. Tá bom? Ó, simbolicamente, domínio, né, dom de R é igual. São todos os pontos, claro, claro. Então vamos lá. Dado uma relação, ou seja, dado um subconjunto, dado uma relação de A em B, ou seja, dado um subconjunto de A cartesiano B, essa relação tem um domínio de definição, que é o que a gente define agora. O domínio de definição de R da relação é todo elemento de A para o qual existe um elemento B, tal que o par está na relação. R é o nome da relação, isso, do conjunto que eu vou chamar de relação. Então vamos lá. O domínio de definição é todo elemento do primeiro conjunto do produto cartesiano, tal que existe algum elemento do segundo que seja segundo, que esteja conjugado com ele, tá bom? Esteja num par ordenado com ele. Que bom, então. No caso, para relações, o domínio de uma relação é sempre o primeiro conjunto do produto cartesiano. No caso, peraí. Não, isso é falso. Tá? Ó, tem uma sutileza aqui. Então, digamos que eu tenho aqui o conjunto A, que é ABC, e o meu conjunto B, que é 1 e 2. Então, o que é A cartesiano B? Então, só lembrando, né, isso daqui é o conjunto de todos os pares com primeira coordenada em A. Então, A1, por exemplo, A2, segunda coordenada em B. B1, B2, C1, C2. Pronto.
Todos os pares ordenados com primeira coordenada em A e segunda coordenada em B estão aqui. Então, esse é o produto cartesiano. Qualquer subconjunto de A cartesiano B é uma relação de A em B. Tá? Então, vou escolher aqui. Ó. Um subconjunto é um conjunto cujos elementos constam nessa lista. Então, por exemplo, vou pegar aqui A1 e A2. Pronto, peguei só alguns elementos de A cartesiano B. Então, isso daqui é um exemplo de uma relação de A em B. Quem que é o domínio da relação R? No caso, né, o domínio da relação R são todos os pontos do conjunto A, tal que existe algum elemento do conjunto B conjugado com ele. Conjugado quer dizer como segundo elemento do par ordenado. Tá? Então, aqui, quem que são os elementos do primeiro conjunto para o qual tem um segundo elemento associado? Então, aqui, ó, só tem segundo elemento para o elemento A. Então, aqui é todo o domínio dessa relação, no caso, é A. Tudo bem? Então, a gente escreve simbolicamente, né, o domínio da relação R é o conjunto de todo elemento do primeiro conjunto, tal que existe, esse E de trás para frente aqui significa existe, tá? A gente lê existe, algum elemento do segundo conjunto, tal que o par x, y está na relação. Tá? Eu posso ler também xy estar na relação como x está relacionado com y. Tudo bem até aqui? O que é o domínio da relação? Então, é todo ponto do primeiro conjunto que tenha associado com ele algum, pelo menos um, elemento do segundo conjunto. Tá bom? Então, no caso dessa relação aqui que eu inventei, o domínio é A, é o unitário A. Tá? Embora essa relação seja um subconjunto de A cartesiano B. Tá bom? E o contradomínio de uma relação é sempre o conjunto B. Aí sim, era o que eu estava confundindo agora. Tá? O segundo elemento é sempre o B. O contradomínio é sempre B. Tudo bem até aqui, turma? O que é, então, uma relação? Como representá-la graficamente? O que é o domínio de uma relação? E o que é o contradomínio? O contradomínio é só o B. Tá? O contradomínio de uma relação de A em B é sempre B. Tá? Só o domínio que tem essa sutileza aí que você tem que pegar só os pontos aos quais está associado algum elemento do contradomínio. O resto é isso. Tudo bem, pessoal? Bom, então, por hoje a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Esse material está lá disponibilizado na página, mas eu posso enviar para vocês também. Ó, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar um e-mail. Eu dou prioridade para responder e-mail de aluno do curso, tá? Então, eu vou procurar responder o mais rápido possível. Ó, meu e-mail é esse daqui, tá? Fiquem à vontade e por hoje, né, a aula... Então, eu acho que não. Quanto à aula gravada, eu vou disponibilizar por e-mail mesmo, no Drive. Vai ficar no Drive. Então, eu posso mandar. Boa, boa. Vamos combinar a frequência. Ó, frequência vai ficar... Como estamos em tempo de pandemia, né? A gente tem que se virar em 20, às vezes surge um compromisso no horário da aula. Aqueles que não puderem assistir às aulas síncronas não vão ficar com falta, tá? Então eu sei que amanhã já vai vir muito menos gente. Mas eu vou dar 100% de presença para todos, tá? Então, com frequência, vocês não precisam se preocupar. O problema é nota, tá? A gente pode fazer umas 3 provinhas com data a combinar. Essas 3 de múltipla escolha, tá bom? E a gente vai combinando.
tá bom? Por e-mail ou então nas próximas aulas. Tá bom? Professor, Oi, pois não. eu vi que lá no Moodle já tem uma lista, mas não tem data. Ah, sim, aquela lista ali é só para a gente ter uma referência. Conforme eu for passando os conteúdos, aí já dá para ir fazendo alguns exercícios. Tá? Não, não é lista para entregar, não. Tá bom? Fiquem tranquilos. Para nossa avaliação, imagina, Vitor. Para nossa avaliação, a gente vai ter três atividades online que vão ser de múltipla escolha feitas pelo Moodle. Tá bom? Uma lista por aula, uma por semana. Tudo bem não ligar a câmera na aula, será uma lista por aula uma semana. Então, eu vou colocando listas por semana. As listas não são obrigatórias para vocês fazerem, não é nada para entregar. E dúvidas que vocês tiverem na lista, podem me mandar, tá? Deixa eu pensar aqui. Então, o que vai valer para nota são as 3 atividades. Sim, são as 3 atividades para nota que a gente vai fazer. Eu vou procurar colocar no Moodle o gabarito depois. Bem que seria bom colocar antes, né? Para vocês já verem se tá certo. Professor, Pois não. deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, para aqui entrar na aula, eu entrei pelo link que acho que a Ana Lu mandou por um grupo nosso do WhatsApp, porque eu não recebi o e-mail do senhor com o link da sala online. E aí eu queria saber se tipo, houve algum erro, alguma coisa assim, se teria como adicionar o meu e-mail Claro, na claro. lista. E teve gente, e mais gente que também acho que não recebeu aqui da sala. É que ultimamente tem mudado bastante os matriculados. Mas vão me falando que eu vou Uhum. adicionando aqui nos meus contatos. Bom, eu vou escrever aqui para adicionar depois. Mas podem escrevendo os e-mails aí Beleza. que eu vou adicionar para mandar os e-mails com material, mensagem, né? Podem escrever ali no. Bom, eu vou encerrar a gravação, senão vai ficar muito, muito longo. Peraí. Ainda não temos data. Eu vi. Ainda não. Mas a gente vai ver, porque eu tenho que ver também a semana de provas de vocês, daí a gente combina para que coincida com a semana de prova. Leite, Lucas, bom. Professor, Oi? o link que tá no Moodle do Meet e o link que a gente entrou hoje é diferente. Sempre vai ser esse aqui, então, ou é o link que tá lá? Eu vou mandar Porque por e-mail antes da muita aula. gente foi parar. Muita gente foi parar no outro link, e aí a gente entrou no link do e-mail, e aí por isso que Desculpa. todo mundo entrou junto. Não, Não, desculpa, pessoal. Eu vou mandando assim, ó. É o que eu mandar no e-mail, tá bom? Vou procurar mandar com os convites, tá? Porque eu vou elaborando o evento lá na agenda, que daí ele já chega para mim a gravação da aula já vai para o meu drive. Então, se eu criar um link, assim, tá? Então eu já deixo agendado, tá bom? Então obrigada. fica nada, imagina, fica pelo que eu mandar para vocês por e-mail no dia. Opa, deixa eu ver aqui que e-mails mais temos. Nossa, quanto e-mail? E, bom,
Eu vou encerrar a gravação. Tá? Então, bons estudos para quem estiver acompanhando a gravação.